E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Olha só, cara. Olha essa parceria aí. Só? É quase uma dupla sertaneja. Total, né? Falta um pouquinho. Dá uma Só. passeada. Tem história dessa música? Os meus sonhos, o vento não pode levar. Mano, faz a segunda voz. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos, a areia não vai enterrar. Porque a vida recebi ao te encontrar. Versão sertaneja. Tem alguma história? Tô acabando com o podcast, cara. Dessa música tem alguma história? Tem, essa música é do Juninho, cara. É composição dele. E tem uma história sobre o filho dele, que hoje tem 22 anos, o Pedro. Quando o Pedro nasceu, ele nasceu com um caroço no braço. E os médicos detectaram que era um tumor. E precisava operar. Uma criança de 9 meses, ele tinha 9 meses. Cara. E não sabia se era maligno ou benigno. Só sabia se fizesse a operação. Tinha que operar para tirar e ver. Só que imagina um pai com o primeiro filho, Juninho, que esperou 7, 8 anos para ter o filho. Assim como eu também, a Radassa nasceu depois de 7 anos do nosso casamento. E, cara, ele tava mal, claro, com a Vivi, a esposa. E aí, eu tô falando o que ele conta pra gente, tá? Deixando claro que é o testemunho dele em relação a isso, porque ele sempre falou isso. E a gente acompanhou, porque a gente era muito próximo e tal. E aí ele, numa madrugada, não me lembro ao certo agora que dia, mas antes da gente fazer o CD O Tempo, a gente tava excursionando com o acústico ao vivo e tal. E aí ele fez essa ideia da música. Ele não criou uma música assim pronta, né? Normalmente a gente compõe, depois a gente vai arrumando tudo. E mostrou pra esposa dele. A esposa dele falou, nossa, que música linda e tal. E aí ele guardou aquilo, terminou a música, mostrou pra gente o tempo. Quando a gente começou a compor o Tempo, ele não mostrou essa música pra gente. O CD não chamaria o Tempo, o CD chamaria... A gente tava entre alguns nomes. Ele Vive, que é uma das músicas do CD, e tinha um outro nome que eu não lembro agora. Mas o Tempo ele mostrou depois que a gente já tava produzindo o CD. Aí quando o Gera, que foi o produtor do CD também na época, ouviu, falou, cara, essa é a música de trabalho. Olá! Participe deste mini curso e aprenda de forma muito sucinta como construir um robô em Python que permitirá que você poste cortes de canais podcasts de forma automática quando e como quiser no seu canal. O link está na descrição. E aí, cara, a gente foi tocar um dia no interior de São Paulo, não me engano se foi Campinas, uma cidade ali daquela região ali de Campinas, Valinhos, uma coisa assim. E a gente ia tocar depois de um coral chamado Cadmiel. Naquela época dos anos 2000 tinha muito aquele lance de coral de igreja começar a fazer show no Brasil. E a gente tava ali, eu lembro que eu e o Duca, a gente tava deitado na van, dormindo, podre de cansado, a gente tava vindo de algumas... A gente tava tocando muito naquela época. Teve uma época, não foi um mês não, foram vários meses, a gente tocava assim, 25 dias num mês, cara. Caramba. Mas pra tudo quanto é lado, não tinha uma agenda regrada, assim, a gente tava aqui, depois ia pro norte, fazia um nordeste, pra uma outra cidade, tipo, tava acabado. Aí a gente tava dormindo, e aí esse pessoal entrou e começou a cantar, cara, e a gente acordou. O Juninho também tava na van, falou, cara, que louco. Aí, eu não sei se foi o Duca ou o Juninho, mas falou, cara, vamos lá ver. Tive uma ideia. Aí a gente, na hora, um falou, mano, esses caras têm que cantar na música do Tempo. Aí a gente foi, se apresentou e tal, eles já conheciam a gente. Aí o Juninho conversou com eles, vocês estão afim, tá? Os caras amaram a ideia e tal. E aí foi a ideia deles irem pro estúdio pra gravar. Eles foram pro estúdio do Gera, a gente gravou o coral. Mas a ideia da música surgiu porque o Juninho escreveu essa música e ele não sabia do que ia acontecer. O filho dele ainda estava com o problema do caroço e tal, não sabia se o tumor era um tumor maligno ou benigno. E ele escreveu essa canção. Por isso que fala, você não vê o nome de Deus na música. Mas o tempo todo ele fala, o vento toca no meu rosto, me lembrando que o tempo vai com ele. Tipo, o tempo tá indo, levando em suas asas os meus dias, essa vida que é tão passageira, né? Mas os meus sonhos o vento não pode levar. A esperança eu encontrei no teu olhar. Quando eu encontrei Jesus, que fala o que eu disse lá no meu começo da minha conversão, as coisas se cruzam, e fala, o vento não pode levar, a esperança no teu olhar, né? Os meus sonhos, a areia não vai enterrar. Quando ele fala areia, ele tá falando realmente de enterrar o filho. Foi isso que ele quis escrever. A ideia dele, o lado poético da história, a poesia é isso. A areia não vai enterrar, porque a vida eu recebi quando eu te encontrei. Então, eu encontrei em você a vida. Entendeu? O Senhor é o Deus que dá, é o Deus que tira. A Bíblia diz isso.
né? Ele é o Deus de todas as coisas, o Deus do tempo, ele é o Senhor, ele não está no nosso tempo, Cronos. Ele é o Senhor do tempo. Então ele escreveu exatamente em cima disso. E depois que ele escreveu essa música, a gente fez o CD O Tempo e o Juninho passando por essa luta. E eu não me lembro se foi antes de lançar o CD ou um pouquinho depois, ele descobriu, fez a operação, tirou e não era. Né? Ele fez uma oração, teve pessoas orando tal por ele. Mas essa música tem a ver com um testemunho daquilo que ele cria, daquilo que poderia acontecer, e veio através desse problema que o filho dele teve. E hoje está aí, 22 anos, firme e forte. E essa música ultrapassa gerações, né? Total, é muito louco, né? isso. Total. Música é uma coisa que... Talvez música boa não morre, né? Talvez seja a primeira música que eu escutei do Oficina, foi essa daí. É mesmo? Foi o tempo? É. Você sabe cantar ela? Quer cantar comigo? Eu sou... Putz, o Lene sabe, eu sou o cara mais afinado. Às vezes vem cantor aqui, pega minha vozinha lá no fundo, os caras... o Vilela atrapalhando a música do cara. Pô, então agora eu já fico aqui quietinho. Mas aqui nessa época era que você tava vendo aquele momento seu difícil que você falou. Difícil pra caramba. Então foi bem naquele ano, não foi tipo depois que a música saiu? Não, foi bem próximo, porque tava acabando uma sociedade, assim, aquela parte que você não sabe o que vai fazer, perdendo meu carro, perdendo minha casa, perdendo tudo. E lá no Bola de Neve realmente encontrei aquilo que você falou. Primeira vez que você vai e você vê um pessoal abraçando você de verdade, conversando com você, Sim. querendo o seu bem, é uma coisa que te impressiona, cara. Porque, infelizmente, o mundo não foi feito... Cara, a gente não foi feito pra morrer, né? A gente não foi feito pro pecado. Entendeu? O pecado é uma aberração pro ser humano. Mas, ao mesmo tempo, como a gente se deixou levar pelo pecado, e quando eu falo a gente em Adão e Eva, e nós faríamos a mesma coisa, por aquela ânsia de deixar o pecado através do diabo entrar na nossa vida, a gente se debate tanto com essas coisas. Por isso que os problemas desse mundo, as coisas que a gente vive, poxa, por que isso, por que aquilo? Quando você entende algumas coisas sobre caráter, sobre ser humano de verdade, né, ter uma posição de arrependimento, de perdão, de aprender a perdoar. E quando você entende isso em Deus, cara, quando você recebe um abraço verdadeiro, alguém que quer algo de você, alguém que não quer algo de você, mas quer ajudar você de verdade, a gente fica espantado. Não deveria ser assim, né? E, infelizmente, assim, às vezes melhora, mas você vê que o mundo sempre caminhou nesse alto e baixo, né? Às vezes você vê, tá melhorando, mas aí vai lá, aí a gente vê um negócio, acontece uma guerra, que não sei o quê. Pandemia, às vezes, guerra. pai, a gente vê filho que mata o pai e a mãe porque o cara não deixou o cara usar o celular. Cara, tem umas coisas assim. Então, assim, quando você entende isso, eu falo por mim, tipo, na minha vida, sem Cristo, da vida que eu vivia, cara, eu não teria problema nenhum naquela época lá em acabar com a vida de qualquer pessoa ou até com a minha. Por quê? Porque pra mim não fazia sentido. Quando a vida não faz mais sentido, mano, a gente tá disposto a fazer qualquer coisa. Entendeu? Agora, quando a gente entende o que Jesus fez pela gente, a gente tá disposto a dar nossa vida pra que alguém entenda o quanto vale a vida. Exato. Entendeu? Fala, Lene, você ia falar alguma coisa? Não, a Careca Maquiada mandou uma mensagem aqui. Ela falou que ela tá muito emocionada com a história do Juninho, né, que você contou. Sim. E ela fala que ela tá no quarto câncer dela também. E Eu imaginei ficou que fosse por isso, emocionada por isso que ela em falou. saber a história. Eu já imaginava quando ela falou Careca Macaco que tem acho que inclusive tem até uma página sobre isso, as carecas.